Eu trabalho na Silic Sistemas e eu queria falar rapidinho para vocês sobre um dos projetos que a gente está desenvolvendo, que é, na verdade, o que nos levou a chegar até o Python. O sistema original que a gente desenvolve, ele é todo em cima de tecnologia da Microsoft, tá? E aí a gente resolveu purificar o espírito de forma radical, né? E começamos a pesquisar diversas tecnologias diferentes, até a gente encontrar, porque a gente trabalha com software de gestão, né? Que é uma das coisas mais chatas do mundo do ponto de vista do programador, né? E a gente encontrou o Triton. O Triton, ele é um framework, tá? Ele é desenvolvido originalmente por um pessoal da Bélgica, um sujeito chamado Cédric Crier, tá? Mas hoje ele tem contribuição de gente do mundo todo, tá? Principalmente da Europa. O Cédric ainda faz muita coisa, mas tem muita gente na Espanha, muita gente na França, tem um monte de gente na Alemanha que faz, tem o pessoal na Índia que faz também, né? Não é na Europa, mas o pessoal na Índia que faz. E hoje ele é um sistema que ele faz toda a camada de persistência para você, gera o banco, ele funciona em cima de Postgres e ele funciona como web service. Então ele se comunica com um cliente qualquer. O cliente hoje principal é um cliente desenvolvido em GTK e tem um outro projeto que foi feito por meio de crowdfunding para desenvolver um cliente em JavaScript, tá? Para ser um cliente web que está quase pronto. Com o Triton a gente pode fazer basicamente qualquer coisa. Ele tem uma quantidade de módulos desenvolvidos muito grande, tá? Ele tem cerca de 50 módulos já prontos que são comuns a tudo quanto é sistema de gestão diferente, tá? Então tem cadastro de pessoa, cadastro de produto, cadastro de cliente, enfim, essas coisas são comuns. Se a gente quiser pegar tudo e jogar fora e desenvolver absolutamente do zero, a gente consegue fazer também. E isso foi o que um sujeito chamado Luiz Falcon, que ele é espanhol, ele fez, tá? Principalmente hoje quem desenvolve é o pessoal da Espanha, o pessoal na Argentina, da Timbro, tá? O GNU é um sistema de gestão hospitalar e gestão de saúde. E a ideia dele é de ser um projeto realmente social e de perceber que a gente precisa de software também como uma maneira de garantir a qualidade do sistema de saúde. Então, muitas vezes as pessoas batem muito na tecla de que a gente precisa de médico, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de hospital, a gente precisa de equipamento, e muitas vezes as pessoas se esquecem da importância do sistema de informação por detrás disso, né? Aqui no Brasil, o DataSUS, por exemplo, é um dos maiores desenvolvedores de software do governo federal, tá? Então, é uma verba gigantesca só para desenvolvimento de sistemas do governo federal, tá? O GNU Health hoje ele é um pacote da Free Software Foundation, né? Por isso que ele recebe esse nome de GNU. Ele fica hospedado nos servidores da Free Software Foundation, tá? A licença dele é GPL3 e hoje ele tem uma comunidade bastante grande trabalhando só nos módulos dele. A gente contribui muito pouco com o Triton, na verdade a gente contribui principalmente com o GNU, tá? Atualmente aqui nós temos uma implantação piloto, né? Nós estamos desenvolvendo módulos específicos para transplante renal, que é uma realidade muito específica, tá? E para a área de oncologia também, principalmente análise estatística e cálculo de sobrevida, tá? Por enquanto nós estamos interfaceando Python com R, usando R2Py, porque estava tudo já, RPy2, né? Estava tudo já implementado em R e a gente não passou tudo ainda para Python, tá? Então assim, eu queria só mostrar aqui para vocês, né, dizer que a principal função que a gente faz é fazer a tradução tanto dos módulos do Triton quanto dos módulos do GNU, tá? A gente ainda não conseguiu terminar de fazer a tradução inteira, porque são muito grandes, são muitas strings, né? E a tradução é complexa, não é simplesmente traduzir texto, traduzir conceito, né? E quem tiver interessado pode acessar tanto aqui o site da própria Triton. O site é horroroso, tá, gente? Parece que é projeto abandonado, mas não é, o projeto é muito ativo, tá? Quem olha assim fala assim, isso aí tá aí, largaram para trás, né? Mas o projeto é muito ativo, tá? Aqui no site da Silex tem mais informações sobre o GNU. E aqui, só para mostrar para vocês como que é fácil de contribuir, que meu tempo já está acabando, o Triton agora criou um servidor de tradução que usa o Python, né, que é uma plataforma também livre, também open source, né, alternativa, vamos dizer assim, ao Transifex, que é comercial, que é muito mais utilizado. E todas as traduções para todas as línguas do Triton estão hospedadas aqui. Do GNU ainda está no Transifex, mas vai ser em breve migrado aqui para o Python. Tá? Então a gente precisa, eu estou fazendo propaganda, não da Silex, mas que a gente precisa de contribuição, tá? A gente precisa de gente ajudando, o Raoni já ajudou a gente um pouquinho, né? A gente precisa de gente ajudando para a gente conseguir terminar de traduzir, né? E entender que para a realização do direito à saúde, a gente também precisa de TI, a gente também precisa de sistema de informação. Beleza? Valeu! Eu já fui fudido do Stack Developer junto com a Avelina.
vou falar com vocês aqui hoje, compartilhar dos motivos do que você deve utilizar Python. Se você não utiliza, você deve se planejar para, se possível, migrar de linguagem e começar a utilizar essa linguagem maravilhosa aí. Bom, por que usar Python? Python é muito conhecido pelos build-ins dele. Ele tem muitas funções que já vem com a linguagem, você não precisa instalar pacote nenhum, que faz coisas de maneira muito mais simples do que outras linguagens. Então, tem alguns exemplos ali que com uma linha de código você faz em outra linguagem, você gastaria 10 linhas de código. Então, assim, esse é um motivo assim, que ajuda muito, porque o código vai ficar muito mais fácil de ler, muito mais fácil da manutenção, e isso é um grande motivo para se utilizar Python. Mas será que esse é o motivo real mesmo de se utilizar Python? Bom, não. A sintaxe do Python tem uma sintaxe muito limpa. Então você consegue bater o olho no código e já meio que nem precisa de documentação, né, igual o pessoal falou aí, né? O código já se auto-explica, porque ele é muito limpo mesmo, se for comparar com outras linguagens. Mas será que a sintaxe é um motivo de realmente utilizar Python? Não. Bom, open source. Uma das premissas do Python, que o pessoal criou, é que ele é 100% open source mesmo, de verdade. Então, tanto que até as bibliotecas, algumas bibliotecas que já vêm com Python, igual o Massanori explicou no curso ontem, quem viu, elas são feitas em Python mesmo, você pode ir lá e alterar o código. E a própria organização do desenvolvimento do Python é 100% aberta. Então, se você quiser ir lá começar a contribuir com Python amanhã, claro que ele não vai aceitar seu primeiro pull request, né? Mas você pode. Mas, bom, open source é bacana, né? Tem linguagem aí que é fechada. Mas será que é o motivo mesmo de utilizar Python? Não. Bom, é bom pra caramba, né? Mas não. Bom, o que é então o real motivo para a gente utilizar Python? O que motiva as pessoas a utilizar Python? A comunidade. A comunidade Python ela é única. Nenhuma comunidade de qualquer outra linguagem é tão unida e tão colaborativa ao Python. Python tem nenhuma empresa por trás de Python, igual a maioria das outras linguagens. Os eventos que tem de Python, todos, são organizados por pessoas, pela comunidade. Não tem nenhuma empresa visando lucro, visando vender produto, igual eu poderia citar as linguagens, mas todo mundo já sabe. Então Python é feito por programadores para programadores. Tem algumas fotos aqui da comunidade, algumas feitas hoje, né? Tem alguns outros encontros nossos aqui. Tem uma Avelina aqui. Bom, é isso, né? E assim, como o Python é feito por pessoas para pessoas, a gente precisa de pessoas para aumentar isso aí, né? Para continuar evangelizando aí essa linguagem maravilhosa aí que Deus abençoe todos os dias aí. A Bárbara, vou falar um pouquinho aqui no improviso do PyLadies BH. Ele existe, tem 2 semanas, então a gente ainda está construindo o grupo, né? Ele surgiu a partir de um Twitter, né, da Ana Paula, que ela falou, nossa, eu queria muito que tivesse um PyLadies aqui em BH. E aí eu e mais 2 meninas, a Amanda e a Franciele, a gente respondeu esse Twitter, né, falando que estávamos bastante empolgadas com a ideia e tal. A gente foi conversando e resolveu, vamos montar o grupo, né. Aí até então ele estava meio parado, aí chegamos aqui no evento, já conversei com bastante das meninas, né, sobre o PyLadies e tal, elas mostraram bastante animadas e agora já somos 7. Estamos crescendo. Então, o que é o PyLadies? O PyLadies é um grupo focado em ensinar programação em Python para as mulheres. Então, por que Python? Por todos os motivos que ele explicou, né, agora. E por que voltado para mulheres? Porque a gente percebe uma falta de mulheres na área de TI, né? Você chega numa turma de ciência e computação que tem 60 vagas, você encontra 9 mulheres e comemora, porque tem 9 mulheres, isso é um recorde. Eu conheci uma menina que fazia engenharia da computação na UFSCar e ela era a única aluna de uma turma de 30. E ela tinha incríveis 3 veteranas, 2 no Ciências Sem Fronteiras e 1 no estágio. Então ela era a única menina do curso. Ela é Ju? Era Ju. Ela mesma. Aí, então, a gente percebe essa falta de mulheres
nessa área, então o grupo tem essa iniciativa, vamos ensinar Python e trazer as meninas para a TI. Não é segregativo, os meninos podem, devem participar, ele só é focado nas meninas mesmo, para dizer que, nossa, vocês também podem e devem participar. A gente tem uma página no Facebook que, por enquanto, não tem nada. A gente tem 2 semanas o grupo, então a gente deve começar as postagens logo, deve criar também uma conta no Twitter, no TAP, para fazer os eventos, né? A gente está planejando aí fazer alguns eventos, talvez mensais, semanais é um pouco difícil, né? Para ensinar e aprender Python, porque eu mesma comecei a aprender Python ontem no curso. nunca tinha visto Python. Então, é assim, não precisa saber Python, a gente está aprendendo, quem está aprendendo está ensinando. E quem quiser também participar, a gente criou um grupo no WhatsApp para poder interagir. E é isso. Python Club, vocês viram a galera falando do Python Club aí, o que é o Python Club? O Python Club, a ideia dele surgiu num grupo que a gente participa na internet, do Welcome to the Jungle, e um cara falou, vamos montar uma revista de Python e tal, mas já existe uma porrada de coisa. Aí um cara falou, velho, vamos montar um blog então, já que todo mundo que quer montar um blog aí não tem tempo, porque é todo mundo muito ocupado, trabalha 14 horas por dia aí, né? E aí a gente resolveu montar uma espécie de plataforma para poder ser um blog de conteúdo compartilhado. Qualquer pessoa pode chegar e publicar então no Python Club. Então qual que é o mecanismo dele? É um mecanismo muito simples. Você vem e clica nesse botãozinho aqui, ó, publique via GitHub. Aí já abre o repositório. Ele está hospedado no GitHub Pages mesmo, então é custo zero para ele ser mantido. Faz o fork do repositório. Eu não vou conseguir forcar aqui, é claro, mas beleza. Fazendo o fork do repositório, você vai escrever o seu post dentro dessa pasta aqui, ó. E aí ele vem no formato, vamos ver um cara aqui, foi eu que escrevi isso. Bom, ele vem no formato de Markdown, RST, e aí a gente usa o Pelican, que é feito em Python, para gerar o HTML estático desse cara, e aí a gente hospeda no GitHub Pages, usando o Travis. Você vai enviar o pull request. Eu não vou entrar muito no detalhe desse cara aí não, mas é o processo que a gente usa no Git, nos projetos open source. Então você sempre abre vai resolver um problema, você manda o pull request para quem é responsável pelo repositório, para ele poder avaliar o seu código, ver se está tudo certinho para poder aceitar o pull request. Então, por exemplo, esse cara aqui escreveu uma publicação, tá vendo? Abriu um pull request. Aí um dos amigos nossos lá, que ajudam a manter o projeto também, deram umas revisadas, comentaram e blá blá blá, e aí no fim das contas alguém aceita. Bom, não fui eu que revisei, né? Mas o herói recebeu, né? Aí, não, agora não. Aí você fala, por que eu não crio meu blog e tal? Pelo mesmo que eu não crio. Eu prefiro estar tomando uma cerveja, às vezes dá uma vontade de escrever alguma coisa e não tem um lugar específico para manter isso periodicamente. Então a ideia do Python Club, na verdade, é manter isso de forma periódica, apesar da gente ainda não ter conseguido isso muito bem. Pode ver que tipo aqui, 8 de julho, depois 14 de junho, mas a gente está tentando buscar isso. Uma outra coisa, era que eu queria entrar na Analytics, mas... Bom, é que a gente já está com... A gente já teve 13 mil acessos, eu acho, que não tem nenhum ano do projeto. O mensal teve 1.500, eu acho. Teve uma vez 1.500 e no dia a gente tem em torno de uns 200 e poucos visitas assim e tal. Então é bem ativo, a gente já foi citado, lá na Analytics mostra que a gente já foi citado numa apresentação de tese de defesa de bacharelado ou mestrado, não lembro, da Universidade Federal lá do Nordeste. E é isso, o projeto é esse, todos estão convidados a contribuir, é bem bacana, tem muito conteúdo bacana, cara. Tudo sobre... terminado aí, mas sabe que vai ajustar. Tem um cara que tá devendo aí um negócio aí, mas vai terminar. É só Python. É só Python, cara, mas tem muita gente...
quanto? Falta quanto? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Não é só Python não, cara, quer ver? Não é só Python não, tem um cara que falou de SQLite 3. Ó, tem uma entrevista com o Henrique Bastos. Não é só Python, mas geralmente está no ambiente, de comunidade, ferramentas que a gente utiliza. Calma aí que eu acho. Não, eu quero esse aqui. Se não for nada de Java, tudo bem, você pode mandar lá que a gente vai olhar. Esse aqui é um cara chamado Evaldo, ele é programador sênior de PHP, etc e tal, e ele tinha um curso de Python numa época. Então, por exemplo, esse aqui eu convidei ele para ele falar um pouco sobre a experiência dele, de como ele participa de comunidade, etc e tal. Tem meu nome ali, ó. Olha. Que eu enchi o saco dele. Então, na verdade, não é só Python. Qualquer coisa que você fala assim, eu quero falar sobre... Abre. Bom, como vocês percebem, eu também sou um cara que ralou com o Avelino. Eu sou o cara que ralou de novo com ele, que a empresa quebrou. Então ele ferrou 2 vezes. Mas o Catarse é a empresa que ele falou, que é a empresa boa que eu estou agora. Eu sou um cara de Python, eu trabalho com Python desde 2011, 2010, sei lá. E o Catarse tem cultura de ser uma empresa só de Ruby, né? Quem não conhece o Catarse é uma empresa de crowdfunding, que nem o Kickstarter. Catarse tem quase 5 anos, 4 anos e meio. Que vem como Kickstarter? Que vem como Kickstarter. Notícia de primeira mão, ninguém sabe disso. O Catarse, cara, porque o Catarse ele me chamou, um cara de Python e um cara que não mexe com o Rails desde 2010. Você não conhece. Você tava fudido sem emprego. Não foi isso. Também, você não gosta mesmo. Mas falando sério, cara, o Catarse tem 4 anos e meio de código Rails, que foi migrando de, sei lá, Rails 3 para Rails 4 e para 4.1 também, e vai para 4.2 ainda. E, cara, se vocês olharem a parte de migrations do Rails, que o migrations que é em Flask, que é uma pasta só de migrations, deve ter lá 500 arquivos. Sério, é muita coisa legada desses 4 anos e meio. A build test demora 2 horas para passar, mesmo com SSD. Não, o meu com SSD demorou 1h50. Mas é SD. Quem defender Ruby não. Não, Ruby é assim. Cara, o Rails ele tem o mesmo problema que o Django. É um trambolho. Sabe, a longo prazo ele vira um negócio, sei lá, gigante, que ninguém consegue manter mais. E o cara acaba migrando, reescrevendo, fazendo API. A gente... quando eu entrei lá, eu nem cheguei a trabalhar com código Rails. Segundo os meus commits no Catarse, no principal, são bem poucos ainda. Basicamente era assim, cara, precisamos mudar isso. Precisamos quebrar o conceito nosso de usar Rails. O Tom trabalha com Rails há muito tempo. Hoje ele é um cara mais de Go do que de Rails. O Diogo, que também é outro dev do Catarse, ele é um cara mais de Postgres do que qualquer outra linguagem. E eu era um cara mais de Python. Então a gente ficou estudando várias maneiras em Python, em Go, em qualquer outra linguagem, até Lua chegou a brincar um pouquinho, para ver como é que seria esse novo Catarse. Cara, o Catarse hoje usa o Haskell como linguagem de back-end para fazer API. Na verdade, o único que chegou a commitar ainda no Postgres, que esse carinha aqui, foi o Diogo. Ele deve ter 15 commits aqui, ele é um dos mais... Ele é o terceiro commit desse projeto. Esse cara é um binário em Haskell que expõe os Postgres. Aliás, uma coisa antes disso, o Postgres ele foi uma maneira do pessoal do Rails, do Catarse, fugir um pouco do Rails, para tirar um pouquinho da lógica dos models e criar view, criar função, sabe, procedure. Tem muita coisa no Postgres nosso com regra de negócio. Então ficou muito fácil usar o Postgres, porque ele pega o seu Postgres e expõe tudo em API REST. Você tem uma tabela, você tem uma função, você tem uma view, ele expõe aqueles dados. Ele tem um monte de coisa legal, ele tem segurança, já tem token de login, sabe? A comunidade desse cara é muito grande. É um projeto que tem menos de um ano, já tem 5 mil stars, sabe? Então, assim, o Gitter dele é bomba o dia inteiro, sabe? A comunidade Haskell, basicamente, foi inteira pelo Postgres, que era uma coisa que a comunidade Haskell queria para se expor, né? Tipo, usem Haskell, sabe? Beleza, então a gente já tem uma linguagem de back-end, já tem uma... E como seria o front?
O front, cara, é esse maluco aqui, ó, que chama Mitril Postgres. O Mitril é um mini React. Mitril mesmo da roupinha do Frodo. Na verdade, esse Mitril Postgres é um plugin feito do Catarse para conversar com o Postgres. Então, tudo no Catarse hoje em dia são componentes, como React. Então, assim, tudo que é novo, admin novo, a parte de pós-projeto, tudo que está sendo novo no Catarse está usando esse cara. Futuramente, o Rails vai ser apenas rota e template. Ele vai cuspir HTML e vai se rotear. Futuramente não é isso mais. É migrations, porque a migration do Rails é legal. Funciona bem. Então, basicamente, o Rails hoje é um mini framework. A gente não usa ele tanto como usava antes. E futuramente pode sair dele para fazer plugins em cima do Postgres. E é isso aí, cara. E quem tiver dúvida do Catarse, todo o código é aberto. E pode acompanhar essa loucura nossa de brincar com o Haskell. E é isso aí. Quem aqui gostaria de trabalhar com Python? Olha, esse serviço tá uma merda, hein, bicho? Os caras fazem companhia de Python, os caras aqui, ó, dão com os dois. Quebrou a apresentação. Por que acontece? Vamos pular. Dolinho Developer. Conhece o Dolinho Developer? Agora virou buguinha por causa de questão de imagem, né? Então o que ele fica falando? Que Python, programador Python é desempregado. Python vai inventar uma burguesia para vender merchan de open source. Diga não ao bullying. Fala assim, fracassado, a gente estudando Python achando que vai arrumar emprego. Aí, tipo, aquela música da Baratinha, né? Aí tá vendo do Python, ele fala que vai procurar um emprego. O programador Ruby vai procurar uma Jane. E o PHP gambiarra. Aqui, ó, por exemplo, você vai fazer... Tá errado isso aqui. Aí ele fala assim, ó, atributo emprego não existe no Python. E cantada de Pythonistas, isso aqui, você pode falar isso. Gato, você pode me chamar de Python que eu já tô fácil. Tá? Então, na verdade, o que eu quero dizer é porque uma coisa que eu ouvia muito o pessoal reclamando é que a linguagem Python não tinha vagas no mercado de trabalho. Porque se você comparar em job boards, você encontra muito mais PHP, Java, .NET, etc e tal, né? Então, o que acontece? O Vinícius Acef, um amigo meu do Rio de Janeiro, que eu xinguei pra caramba que ele não veio na Python Brasil, ele também tinha esse mesmo problema. Ele falava que ele não conseguia encontrar vagas em job boards. E ele deu uma palestra em 2012 em Brasília, onde ele falou que, na verdade, pelo fato da comunidade ser muito junta, ativa e etc e tal, as vagas elas aparecem principalmente através de indicação, que é QI. Se você fazer uma análise, de 100%, 70% antes de aparecer em job board são preenchidas por indicação. Então eu falo assim, um amigo meu tem uma pessoa, um amigo meu tem outra. Então realmente você fazer parte de comunidade faz a diferença. Isso aqui eu não vou falar porque você não vai ter. Então o mito tem o PayPal, eles utilizam muito Python lá. E tem um mito, até lá fora, que eles falam que programadores Python são escassos. Então no Brasil a gente não está tão diferente assim. Então por que existe esse desencontro, né? Porque se você for parar e ver, isso aqui é um gráfico que foi feito uma pesquisa das linguagens mais ativas no GitHub. Lá em cima, Java, JavaScript, tem um PHP um pouquinho ali, tem o Python logo embaixo, tem o Ruby. Então, como uma linguagem que é muito ativa no GitHub, ela tem um monte de projetos, etc e tal, e ela não tem vaga de mercado de trabalho. Esquisito. Então, a minha amiga Lidiane, lá de Recife, ela fez uma pesquisa onde foi analisado onde o Python geralmente é utilizado. E disparado do desenvolvimento web, ele é mais utilizado. Tá, então apenas para estudar. Então quem começou ontem, saiba que tem 16% da população brasileira tá junto. Tem até processamento de imagem, banco de dados, computação científica, como o Bruno falou, mobile, games e Django. Eu gostaria de agradecer a comunidade, foi o primeiro evento de Python que eu venho no Temporada de Django. Mas a gente segurou os caras. Então, mercado de trabalho, falei um pouco de Flash, que a gente deu uma dica do Web2Py. Então, fatia de mercado tem. Bora, ó, ficou empatado ali, brilhando. Aí, ó, por exemplo, se trabalhar atualmente como programador Python, a minoria
significante. O mercado ele precisa de programadores. Se eu perguntar aqui, quem conhece uma vaga de Python, não tem quem indicar? Não tem quem indicar. Aí, tá vendo? Não tem ninguém. Aí, uma solução. Tem a nossa página na comunidade, Python Brasil. É um canal, digamos, oficial da comunidade, onde o pessoal... Não, o grupo é da frente. Esse aí é o bonitinho. É a parte embelezada, sabe o front-end? Não vê o back-end, é o front-end. Eu tinha esses problemas, então eu escrevi blog posts falando a respeito, né? Então, realmente, comunidade faz toda a diferença. Tinha também a Wiki, que tá uma porcaria. Nossa, tá gravado. Uma porcaria, mas tá lá também, vaga de emprego. 10 empresas que usam Python. Aqui. Tem um gráfico onde ele fala sobre mercado de trabalho. Criou um CMS, né, um gestor de conteúdo, e a nossa dor de cabeça era lidar com um banco de dados relacional. Então a gente chama MySQL e Postgres. E eu não ficava feliz com aquilo, eu ficava frustrado. O sistema era muito bom, nosso amigo Avelino que arquitetou a engenharia do projeto, mas infelizmente lidar com banco relacional não estava dando certo. E eu estava ficando muito triste, e a minha intenção era ficar assim, eu queria passar meus dias sorrindo enquanto eu estivesse desenvolvendo. Então eu falava, não, eu vou querer ficar sorrindo que nesse bichinho aí que é o Coca, é um canguru, né, um marsupial lá da Austrália, que ele tá sempre sorrindo, qualquer foto que você pegar dele, o sorriso dele tá de... Eu falei, eu quero ser desenvolvedor sorridente. Aí eu falei, então eu vou escrever um negócio parecido com esse daí e vou chamar ele de Coca. Aí eu criei esse projeto aqui, que é o Coca Project, tá lá no GitHub, que é o quê? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do WordPress, que é uma plataforma para você criar site, blog, portal, e-commerce, etc. Só que o WordPress tem um defeito muito grande, que ele é escrito em PHP. E eu falei, não, tem que criar um negócio parecido com o WordPress, mas em Python, né? Fazer um negócio em Python. Aí pesquisei lá e tal, cheguei no MongoDB. E o projeto começou em 2013, quando eu dei uma Lightning Talk lá na Python Brasil de Brasília. Rapidinho a galera começou a gostar da ideia e tal, colaborar. Atualmente tem aí mais de 1000 stars lá, né, likes no GitHub. E começou a surgir aí os contribuidores, né? Então tem 24 pessoas que são bem ativas. Não tá aí, tá carregando aí. Mas o código começou a evoluir. E é isso. Então a ideia do Coca é ser um CMS para você criar blog, portal, e-commerce. E ele acabou meio que virando um application framework. Então você pode criar aplicativos diversos, né? E eu já criei e-commerce, já criei site de treinamento. O mais legal é que a maioria dos módulos estão todos aqui no GitHub já. Então tem o Coca Kart aqui, que é para criar e-commerce, Fundraising, que é para criar a cópia do Catarse aí, se quiser. E assim por diante. Aí eu vou tentar mostrar aqui nos meus últimos 2 minutos como que é a tela do admin. Vamos ver se eu consigo digitar em 2 minutos. Bom, essa aqui é o front-end padrão, né? Quando você instala, copiado lá do Python Club, que vocês já viram. Então é a cara do Python Club aqui, porque o Python Club já era Jinja, então foi só copiar os arquivos e jogar aqui. Aqui é o Debug Toolbar, quando está em modo de development, você consegue ver tudo aqui, tipo, quantas chamadas você está fazendo no banco de dados, profiling, login, fica tudo aqui na lateral. E aí tem o admin, que é onde você vai gerenciar o seu conteúdo. Vai dar tempo. Aqui admin já tem autenticação, tudo direitinho. Esse site aqui, que é o exemplo, tá lá no ar, quem quiser brincar lá, encontrar uns bugs lá, é bem-vindo. Vai ou não vai? Esse site de demo, ele roda no OpenShift. Então, cada commit que é feito no repositório, automaticamente é feito um deploy aqui. Então, às vezes quebra, né? Às vezes fica lento, mas ele funciona. Então, aqui é o admin, ele usa o Flask Admin, que é um projeto que eu tenho contribuído bastante. E aqui ele tem o básico, para você publicar conteúdo, gerenciar usuário, criar canais, criar galeria de fotos e tal, gerenciar arquivos. Ele tem até uma ideiazinha para você editar template. Então, se eu quiser editar um arquivo de template, mudar alguma coisa, dá para fazer direto aqui usando aquela ideia lá do Web2Py, parte de settings, configuração. E ele tem o Bootstrap, né? Então você pode mudar os temas aqui. Eu vou mostrar porque foi uma feature nova e deu um bom trabalho de fazer, então...
pode mudar a cara dele aqui, do admin. Ele tem suporte a temas, então já tem tema com Material Design do Google para o front-end. Tem o Peary, que é aquele lá que a gente estava usando. E é isso. Então a ideia, assim, inicialmente a ideia era só fazer alguma coisa que eu achasse legal pra gente, como eu estava mexendo muito com gestão de conteúdo, né? Eu falei, eu quero fazer um negócio desse tipo, mas usando um banco que não é relacional para ficar mais tranquilo. Deixa eu mostrar como que é a edição de um post aqui. 26 segundos, hein, para abrir o post. E é isso, o projeto é aberto, quem quiser colaborar pode colaborar, usar, reportar bug, ajudar a documentar. Você pode escrever em Markdown, em HTML, se você muda aqui para HTML já vai carregar um editor HTML. Então assim, tudo que você precisa para fazer um blog ou um portal, ele já tem. Tem muita coisa para resolver, mas é isso, colabora. Já é boa noite, né? Tarde. Eu sou o Cássio Botaro, qualquer rede social, Twitter, não, mentira, qualquer rede social é mentira minha, eu não tô no Facebook, não gosto do Facebook, mas se você procurar Twitter, Google Plus e tudo mais, você acha Cássio Botaro. E eu vou mostrar para vocês o segredo do sorteio que a gente fez. A gente decidiu fazer uma coisa diferente, em vez de sortear aleatório, a gente decidiu usar um pouco de data mining. Um pequeno disclaimer, eu não sou um data scientist, durante a faculdade eu fiz alguns experimentos, aprendi alguma coisa. Então isso aqui é só a task que está coletando. Eu fiz uma taskzinha simples que ele faz o quê? Toda vez que chega um tweet ele guarda no banco. É um Mongo. Chegou um tweet, eu vou e coloco ele eu guardo ele no banco. Aqui é o main, é simplesmente meu streamer, que simplesmente eu passo para ele o texto. Eu começo com relevância 0, peso 0, eu falo que ele não é featured, o usuário para saber de quem foi, porque se for um retweet, ele tem que aparecer o usuário que retweetou, e se tem foto ou não, por isso foto tem uma certa relevância e eu vou mostrar no algoritmo. Beleza, vou então para mostrar o sorteio. Esse aqui é o exemplo de log que foi tirado durante os testes. Então, eu fiz o teste, tinha acabado o jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo tinha sido eliminado. Aí eu falei, não, vou botar esse algoritmo à prova e ver quanto tempo ele gasta, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter. Então, eu peguei o fluxo de tweets do Flamengo. Então vocês imaginam a quantidade de Twitter que apareceu. Só que eu cortei ele muito rápido. Esse daqui foi um teste que foi rápido, eu tirei. Mas eu cheguei a fazer um teste que estava com 2.000 registros a serem processados. Então eu tenho uma etapa em que eu pego os termos mais frequentes. Vocês podem ver que a palavra Flamengo ela foi muito utilizada. Depois eu faço uma ordenação, um resultado. Mas espera aí, o que ele fez durante essa etapa? Aqui ficou um pouco obscuro. Então vamos entender melhor lá no algoritmo. Eu já coloquei no main. A primeira coisa que eu faço é tratar os dados que chegam. Então eu pego esse tweet, eu tenho que tirar tudo que é stop word, tudo que é palavra irrelevante para mim, de, com, para. São pequenos textos, a NLTK ajuda pra caramba, porque ela já vem com tudo isso. Em seguida eu quebro. Eu pego aquele tweet, quebro ele em palavras e começa o processo. Aqui realmente começa o processo que eu busco no banco todos os tweets e monto eles em memória. Faço uma lista para eu poder processar. Então, ele começa exatamente do jeito que ele veio, se tem usuário, se tem foto, o texto. Esses campos aqui se mantêm como 0, porque eu ainda não processei. Aí o primeiro passo, cálculo de frequência, o termo mais frequente. Então eu passo por todas as palavras que estão rolando, todo mundo que tweetou, ele vai pegando as palavras, verifica se a palavra não está nessas stop words, de, com, para, palavras irrelevantes, verifica se o tamanho da palavra é maior do que 4 e também se ele não entra nas hashtags do evento, porque todo mundo utiliza a hashtag do evento e essa frequência que o termo aparece influencia no algoritmo. Então, tudo isso eu adiciono numa lista, venho aqui, uso NLTK para calcular para minhas palavras mais frequentes, tiro as 10 palavras mais frequentes, ou seja, a lógica é a seguinte, eu não vou ser muito técnico não, a lógica é a seguinte, se está todo mundo falando uma coisa, aquela coisa é relevante, esse foi o assunto do momento. Então se todo mundo começou a falar o evento foi bom, o evento foi massa, repare que a palavra o evento, ela repete toda hora, então o assunto foi o evento. E se todo mundo usou a mesma palavra, ele já vai dar uma pontuação maior para aquela palavra. Então é assim que funciona essa parte de frequência do termo. Eu ordeno aqui e tal. Pá.
E o último passo, que é realmente a relevância. Ele verifica para cada palavra que eu tenho nas minhas 10, as 10 palavras que realmente são as maiores. Se você tem elas no tweet, ele dá aquele peso para aquele tweet. Se tem uma foto, ele dá um mais um. Se você passar de 7 essa relevância, ele já dá o featured. Então, eu tenho eu vou lá e o tratamento é bastante simples. Eu pego um tweet. Esse tweet aqui tem um peso maior do que esse, então esse aqui passa a ser o principal. Esse tweet maior do que esse aqui vai ser o principal. Assim ele vai, a não ser quando é repetido. Quando é repetido, ele pega os 2 tweets e armazena. Só que, antes de armazenar, ele vai verificar se os tweets são iguais. Aí ele usa um algoritmo que é similaridade de Jacquard. Eu não vou entrar muito na teoria, mas se a similaridade, se os 2 tweets são exatamente... Eu tweetei, você retweetou, seu retweet é descartado. É basicamente essa a ideia. Porque os textos são bastante parecidos.